Será que Deus está conosco, mesmo em meio a momentos de angústia, dor e aflição? Será que podemos perceber a ação de Deus em um tempo de guerra, onde pessoas talvez esquecem coisas tão importantes como o perdão, a compreensão e adjetivos tão essenciais para a vida humana, podemos dizer, para a vida cristã? Para falar sobre isso, queremos hoje convidá-lo a participar de mais um programa Crescendo em Cristo. Eu sou o pastor Francis Dietrich Hoffmann, pastor e comunicador aqui da Rádio CPT, e é um privilégio ter você conosco mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. A leitura, portanto, para o texto de hoje é de Gênesis capítulo 14. Farei a leitura e depois podemos conversar um pouco sobre este texto. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Querdolaomer, rei do Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Querdolaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Querdolaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé-Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir até Elparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Enmispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Querdolaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Rubá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Querdolaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Esse texto talvez até um pouco difícil de ler devido a tantos nomes, tanto de pessoas como de localidades. Mas não nos atemos muito a isso neste momento, mas apenas pensamos sobre uma realidade muito humana.
Infelizmente, ouvimos recentemente ainda, e ainda fica em nossos ouvidos, rumores de guerra e guerras reais e verdadeiras, que nos assustam e, de fato, por mais que seja difícil de pronunciar muitos dos nomes que também onde acontecem estas guerras, temos que dizer, bom, sabemos muito bem as consequências de uma guerra. Talvez não por termos vivido uma, algumas pessoas ainda assim podem lembrar-se das guerras grandes que aconteceram e ainda estão vivas, mas talvez os mais jovens poderão simplesmente saber e conhecer o que é uma guerra, por pessoas dizerem ou por relato de um livro ou daquilo que é deixado como lembrança para nós. O fato é que a guerra mata, ou melhor, pessoas matam. E há várias razões para isso. Talvez tentando defender os seus direitos, talvez tentando aumentar as suas posses. Enfim, há várias razões. Umas talvez mais justificadas, outras menos. Mas a realidade permanece a mesma. A guerra ou os homens matam. Nessa realidade, nós temos de fato, mais uma vez, a lembrança de que a luta ou a guerra é algo que faz parte da vida humana já há muito tempo. Tentamos nos desvencilhar dela, tentamos de uma forma ou de outra superá-la, mas sempre de novo vemos ela rondando o nosso espaço, tentando tomar o lugar e nos amedrontando. E neste momento que de novo perguntamos então a Deus e a sua palavra, o que podemos aprender ou como podemos entender a ação de Deus também neste momento. Quando olhamos para o número de pessoas aqui envolvidas, não temos exatamente, mas o número é basicamente você tem 4 reis lutando contra 5 reis. O que de fato demonstra que há pelo menos 4 povos lutando contra 5 povos. Há vários povos, várias pessoas de fato aqui envolvidas. E não é somente esta guerra. Vocês viram que antes de acontecer essa guerra entre os 4 reis e os 5 reis, houve outras guerras até chegar nessa grande guerra em que iria acontecer. O fato é, e a Bíblia descreve essa história justamente para falar de uma pessoa que morava em Sodoma, que era o sobrinho de Abrão. Sim, aqui ainda é chamado de Abrão, somente depois o nome de Abrão será mudado para Abraão. Mas a Bíblia menciona este Abrão aqui, portanto, ainda em Gênesis 14. E vemos o seu sobrinho padecendo por ser também prisioneiro de guerra, sendo levado não somente ele, mas a sua família e aquilo que era seu junto para a guerra. Quando Abrão escuta isto, ele sabe do que está acontecendo e mesmo que talvez numericamente poderia ser menor, poderíamos até pensar, puxa, o que Abrão iria fazer com apenas alguns homens? O que poderia fazer com 318 homens? Mais que fossem dos mais capazes, colocando aqui, mas quem são eles para de fato lutar em uma guerra? Nós vamos lembrando que em várias situações onde Deus age, onde Deus está, o ponto nunca foi sobre números ou sobre a capacidade humana, mas sempre sobre um cuidado de Deus. É verdade, às vezes pessoas acabam passando do ponto, levando o seu orgulho, deixando-se dominar por ele, fazendo coisas que de fato perturbam, incomodam e matam. Deus, porém, quando olha para nós, Ele não vê o número de pessoas simplesmente como um montante, como dizer assim, olha, temos tantos para lutar, então vamos à guerra. Deus não está preocupado exatamente com quantos soldados podem ir à guerra, não está preocupado em quantas armas nós temos. Deus olha de fato para nós como humanos, como pessoas que precisam de sua graça e de seu favor. Pois, afinal de contas, o que nós podemos fazer sem essa graça e sem este favor de Deus? Apenas podemos guerrear com nós mesmos para sempre. Essa é a tendência humana. Enquanto baseamos a nossa paz na quantidade de armas que nós temos, enquanto baseamos a nossa paz na força física que nós podemos apresentar, bom, espere a guerra, porque é somente isso que de fato pode acontecer. Mas, quando olhamos na perspectiva que Deus nos dá, olhamos as coisas de um jeito diferente. De fato, isso não é uma coisa humana, isso é algo que vem de Deus. Nos ensinar que, de fato, precisamos da paz e do cuidado de Deus. Naquele momento em que, de fato, era preciso resgatar o seu sobrinho Ló, Deus deu a capacidade para Abrão e aqueles 318 homens que com ele estavam para recuperá-lo, para capturá-lo. Então ficou emocionado o rei de Sodoma, que queria dar dos seus bens, dar como que uma oferta,
para Abrão, pois afinal de contas ele havia vencido a guerra para eles. Mas Abrão lembra, olha, não foi para você que eu venci a guerra, na verdade. Não foi para você que eu recuperei as pessoas que estavam ali escravizadas e perdidas. Foi Deus quem me levantou para assim agir. Foi Deus quem conduziu as pessoas que estavam comigo. Foi Deus quem me fortaleceu. Em muitos momentos nos sentimos fracos e até mesmo devido ao número de pessoas que podemos ter ou à nossa própria capacidade, nos sentimos de fato incapazes para fazermos muitas coisas. Mas novamente, olhamos para Deus e não para nós mesmos. É Deus quem de novo nos fortalece e nos faz lutar por aquilo que realmente importa. Veja só, por exemplo, muitas pessoas sentem-se talvez abatidas, desconsoladas, porque parece que a guerra nunca tem fim. Parece que a luta aqui humana nunca vai acabar. E nesse momento é que de novo olhamos para Deus. Nessa nossa luta que nós temos. Quando lutamos pela paz, quando mais uma vez levantamos a nossa voz para proclamar o nome de Cristo e dizer que é de fato preciso lembrar do amor e da graça de Deus. Nos faltam forças, ficamos de fato desanimados e pensamos, quem somos nós? Quem somos nós para fazermos qualquer coisa? Bom, nós somos os filhos de Deus. Somos pessoas que foram chamadas para proclamar a paz, para anunciar o amor de Deus. Isso não é ideia nossa, isso na verdade é aquilo para o que Deus nos chamou para fazer e assim agir. Nesse contexto, portanto, de Abrão, em que de fato ele vence a batalha e agora retornando para o seu lugar, ele se encontra com essa figura tanto quanto enigmática. A Bíblia descreve Melquisedeque, ou a figura de Melquisedeque, também em outros lugares, mas ficando aqui com o texto de Gênesis 14, nós lembramos que Melquisedeque era chamado rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo. Sabemos que o ofício sacerdotal ele ainda vai ser implementado mais para frente, vemos isso depois um pouco já no livro de Êxodo, mas especialmente no livro de Levítico, e vemos esse cuidado, ou essa maneira tão impressionante de Deus apresentar esse sacerdote do Deus Altíssimo. E esse sacerdote do Deus Altíssimo abençoa Abrão, dizendo, Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. Aqui fica bem claro isso que estou tentando descrever para vocês, dizendo que de fato Abraão apenas venceu e pôde fazer tamanho feito, porque Deus é quem venceu por ele. Deus é quem lutou por ele e que lhe deu a força para lutar. E aí vem a menção de que Abraão deu então a Melquisedeque o dízimo de tudo que havia conquistado. E depois vem a conversa com o rei de Sodoma. Enfim, o fato é que vemos essa figura enigmática, mas justamente para nos lembrar que, na verdade, Deus sempre esteve com Abrão. Deus sempre cuidou dos seus filhos, por onde quer que andassem. Às vezes pensamos que Deus é um Deus distante, um Deus que não se importa, não se relaciona conosco. Mas vemos já no Antigo Testamento muitas provas de que Deus está presente em nossa vida. Ele visita o seu povo, ele está no meio do seu povo, ele abençoa e cuida do seu povo. Pois sem Deus, nada poderíamos fazer. Estaríamos fadados a darmos gritos no vazio, a clamarmos e chamarmos e dizermos sem nunca encontrarmos respostas. Mas quando temos Deus ao nosso lado, bom, de fato, podemos vencer as batalhas que estão aí ao nosso redor. Por mais que não queremos pegar em armas e não queremos fazer isso mesmo, não queremos lutar do jeito humano. Queremos lutar do jeito de Deus, aquele que nos deu as armas, isto é, sua palavra. E com a sua palavra anunciar graça e misericórdia, anunciar perdão às pessoas, anunciar uma vida nova. Pois somente quando termos essa vida nova e pensarmos de um jeito novo, vamos começar a pensar do jeito de Deus, e não segundo o orgulho humano ou a vontade humana. Vamos deixar de pensar do jeito próprio humano de ser, com vaidade, tentando conquistar cada vez mais, e ver que, na verdade, nós fomos conquistados por Deus, nós fomos resgatados por Ele. O rei de Salém, ou rei de Jerusalém, aquele cujo trono não foi uma cadeira, mas sim a cruz. Este Jesus é quem de fato nos conquistou. E fez isso aparentemente perdendo. Ele se entregou à morte.
Nós não sabíamos direito o que ele estava fazendo, mas Deus estava ali agindo, carregando os nossos pecados. E por meio de sua morte, Cristo fez algo que ninguém podia fazer. Ele carregou sobre si os nossos pecados e os crucificou junto na cruz. Lá estava a nossa dor, lá estava a nossa angústia, lá estava o nosso medo. E hoje, ainda que sintamos tudo isso, medo, angústia, dor e tantas outras coisas, porque afinal de contas ainda somos pecadores, tudo isso é para nos lembrar que, na verdade, caminhamos para um reino eterno. Aqui nessa terra ainda veremos guerras, ainda veremos brigas, ainda veremos muitos gritos de coisas ruins. Mas Deus quer nos levar para o seu reino. Deus quer nos fazer habitar nos céus. E lá sim, lá a paz reinará eternamente. Aguardamos ansiosamente este tempo, mas podemos já viver de antemão este tempo aqui, quando cada vez ouvimos a palavra de Deus e a anunciamos às pessoas, para que de fato lembremos que a paz que nós temos aqui só nos é possível ser dada porque Deus está presente. Falamos de paz, anunciamos amor, anunciamos graça, porque Deus se faz presente em nossa vida. Que Deus assim possa te abençoar e te fortalecer, para que em todo tempo tenhas ânimo, vontade e alegria de anunciar essa paz, de lutar por essa paz e de viver na paz que Cristo dá, pois somente nele encontramos paz, misericórdia e perdão. É nele que a nossa esperança continua viva. Que Deus assim te abençoe e te guarde agora e sempre. Também lembro que fique bem à vontade para curtir e compartilhar essa mensagem e também acompanhe a programação da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Amanhã teremos também a transmissão do próximo capítulo de Gênesis. Não perca, portanto, este novo episódio e assim vamos estudar a palavra de Deus para o nosso fortalecimento e também para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.